pronto. Abraço para você ligado no portal criativaonline.com.br, Criativa News, nossa convidada dessa vez, Indiara Lima, para falar um pouquinho sobre saúde mental, falar um pouquinho sobre o Setembro Amarelo que aí está, e é claro, esses desafios que nós estamos vivendo, não só em São Miguel das Matas, mas no mundo inteiro. Ela vai falar um pouquinho de pandemia também, mas é fato de que esses tremores de terra que têm acontecido aqui em São Miguel das Matas, mais específico, porque é Amargosa, outras cidades da região, foram 64 cidades na Bahia inteira que foram acometidas, também sentiram esses abalos sísmicos, esses fenômenos naturais. Mas vamos começar com setembro, né? Primeiro, bom dia, obrigado pelo carinho, pela atenção dispensada da Criativa Online. Se apresente um pouco, você está em São Miguel das Matas há tão pouco tempo, né? Um abraço, bom dia. Bom dia a todos da Criativa, a todos os ouvintes, né? Quero dizer que é um prazer estar aqui e principalmente para falar de um assunto tão importante, né? Que é Setembro Amarelo, que é uma campanha de prevenção ao suicídio, um tema que ainda é tabu. Na verdade, falar de morte ainda é tabu na nossa sociedade, falar de suicídio mais ainda. Então, eu agradeço o espaço porque a gente pensa que falar em prevenção é falar em informação. E é isso que a gente vai fazer hoje aqui, né? Falar um pouquinho. A informação, ela tem sido fundamental nesse momento, principalmente. Ela é fundamental ao longo da vida de todo ser humano, mas nesse momento, principalmente, né? Sim, é. E aí, para começar a falar um pouquinho sobre suicídio, eu queria falar sobre alguns dados, né, da OMS. No mundo, a gente tem uma média de 800 mil suicídios por ano. Aqui no Brasil, 12 mil por ano. Então, a cada 45 minutos, uma pessoa morre por suicídio no Estamos Brasil. falando de São Miguel das Matas, que é uma cidade que tem cerca de 12 mil habitantes. Ou seja, a cada ano, uma cidade como São Miguel das Matas acaba morrendo por conta do suicídio. Gente, são números que alarmantes. não dá para analisar friamente, não é? Não. E no mundo, a cada 40 segundos, uma pessoa morre por suicídio. Então, é um assunto que a gente precisa falar, né? E aí, para começar a falar de suicídio, a gente precisa entender o que é o suicídio. Então, a gente precisa entender que o suicídio, ele é um comportamento. Então, existem fases. Então, a gente sempre foca na morte, né, no ato em si, mas a gente esquece que tem todo um contexto. Então, o suicídio ele é um fenômeno complexo, ele é multifatorial. Então, a gente escuta muito ainda as pessoas falando, fulano morreu por aquilo. Então, dá uma causa específica, uma causa única, e não é. E às vezes até diz, mas não precisava, porque tinha uma família, porque tinha um emprego, e procura fatores que não tem nada a ver, não há associação nenhuma. Ou se existe, são pequenas, né? Exato, a gente não consegue falar sobre o suicídio colocando uma causa única. Então, a gente precisa ampliar o discurso. Todas as vezes que a gente vai falar em suicídio, a gente vai falar em causas, e causas multifatoriais. Então, quais seriam esses fatores, né? Então, pensar em suicídio é pensar em fatores emocionais, e aí entre as doenças, né, os transtornos mentais, que estão associados também ao suicídio, principalmente a depressão, transtorno bipolar, a própria esquizofrenia. A gente precisa pensar em condições sociais, quais condições de vida desse sujeito. As desigualdades sociais, elas têm impacto na nossa saúde mental, isso precisa ser colocado em xeque também. A própria cultura. Hoje a gente entende que existe uma cultura que não há lugar para o sofrimento. Não há lugar para a dor. Então, existe uma cultura da felicidade. Então, a gente vive para mostrar que está feliz, que está bem. Então, qual é o lugar que sobra para mostrar a minha dor? Qual é o lugar que sobra para mostrar a minha angústia? Que a condição humana, naturalmente, precisa saber lidar com essa situação. O sofrimento e a dor, ela faz parte da condição humana. Então, a gente pensar nesses fatores, são os fatores culturais, fatores sociais, fatores econômicos, políticos, e a gente precisa ampliar mesmo pensando nisso. Uma outra questão muito importante é como esse sujeito se sente. Então, perceber esses comportamentos, né, como o medo, o desespero, o desamparo, o isolamento social, agora tão presente, né, na Covid. E aí, quando junta esse cenário de insegurança, de incertezas, de desemprego, então isso é um fator que a gente vai falar que é um fator que também, de alguma maneira, desencadeia. A gente nunca pode falar que o cenário de Covid, que alguém teve uma morte por suicídio pelo Covid. Não, a gente chama isso da gota d'água, porque existem outras questões anteriores a esse cenário. E já que nós começamos a falar sobre isso, é possível detectar nos comportamentos das pessoas, em algum momento, que existem comportamentos que precisam ser estudados e a atenção precisa ser ampliada? Aí eu digo na condição também de educador que sou, e os professores precisam estar mais atentos também para os comportamentos, as famílias principalmente. Existe algum comportamento que chama a atenção e
precisam buscar o apoio de vocês, dos Sim. profissionais? Sim, na verdade é assim, a gente trabalha com os 3Ds na hora que a gente vai falar em comportamento suicida, que é a sensação que o sujeito tem de desamparo, né, desesperança e desespero. Então preste atenção nesses sinais. Você percebeu que a pessoa ela tem uma fala recorrente de que a vida não tem mais sentido, que a ideação suicida começa a ir com pensamentos de morte, de que a vida não tem sentido, então a gente precisa começar a ficar atenta a essa questão. Tem uma idade específica para isso? Não, os dados mostram que já tem crianças de 5 anos. Gente, A gente já consegue ver morte por suicídio a partir de 5 anos de idade. esses 3Ds já começam a ser Sim, a detectados. gente já pode começar a perceber o isolamento. A criança, ela é diferente. A primeira coisa, né? O tempo da criança hoje. Tempo remoto, atividade remota. Atividades que são realizadas também via essas tecnologias. Como identificar esse comportamento isolado quando há necessidade também do estudante, do aluno, do filho estar com o celular nas mãos? Aí É difícil, né? É muito difícil, mas é importante aí que os pais coloquem um limite com relação ao tempo que essa criança, né, vai estar com o celular. Coloque programas para identificar também o que essa criança está vendo. Então, Eu tenho um filho com 9 anos, por isso estou perguntando aqui, porque a gente precisa refletir, né? Isso. E muitos estão assistindo, estão E também. aí o monitoramento dessa criança, do tempo que ela fica, é fundamental. Deixa eu abraçar aqui as pessoas que já estão nos assistindo, muita gente, de Itatim, por exemplo, aqui a Simone Moura, Simone, Deval Vieira Aragão também ligado, Francisco Assis, Evandro Andrade também ligadinho, Ladriano Bonfim também, Rosival Santos, Rafael Santana, JC Andames de Santo Antônio de Jesus, dizendo bom dia São Miguel das Matas, Luciane Araújo, a Pio ligadinha na criativaonline.com.br, Rosana Leão também ligadinha, Tati Almeida ligada, Secretaria de Saúde de São Miguel das Matas assistindo e acompanhando, valeu, um abraço a todos os profissionais da Secretaria Municipal de Saúde, inclusive a psicóloga está ligada à Secretaria Municipal de Saúde, abraçar a Isabela Freitas, a chefe da pasta, a titular da pasta da saúde aqui em São Miguel das Matas, Neuza Almeida ligada, Suelane Rocha também ligadinha. Essa campanha é uma campanha que não advém, eu digo, o Setembro Amarelo não advém de pouco tempo e Não, tem tomado, é mundial. tem tomado grandes proporções, o Legislativo, o Executivo, veículos de comunicação também têm abraçado. E a própria OMS, ela coloca como prioridade, devido ao aumento mesmo do suicídio, então é muito importante. Inclusive eu queria falar sobre os fatores de risco com relação ao suicídio, né? Então, transtorno mental, caso de violência intrafamiliar, abuso sexual, tentativa de suicídio anteriores, tudo isso são fatores de risco. Então, a falta de assistência à saúde mental de qualidade, doenças físicas também, tudo isso são fatores de risco. E aí falar de fatores de proteção também é importante. Então, fortalecer a rede de suporte intrafamiliar, da própria comunidade. Infelizmente, com o Covid, a gente tem se afastado um pouco dessa rede, né, de maneira presencial, e da própria religião e espiritualidade, que também entra como fator de proteção. E o acesso ao tratamento adequado, isso é um fator. E uma outra questão que eu acho muito importante é que quando a gente fala do Setembro Amarelo, quando a gente fala do suicídio, a gente precisa implicar toda a sociedade. É lógico que algumas situações vão exigir interferência, né, e suporte profissional. Mas eu também quero deixar aqui o aviso para que a sociedade como um todo repense o seu modo de se relacionar. Eu acho que a gente tem vivido momentos de muito individualismo, né, de pouca escuta, de pouco acolhimento, de pouca empatia. Então, acho que a gente também, o Setembro Amarelo, é fundamental para a gente repensar como é que tem sido a nossa prática com o outro. Você tem trazido aí questões, temas que é fato que a pandemia eles se agravam um pouco mais. Entretanto, são comportamentos que já advêm muito antes da pandemia. Você está falando de isolamento, você está falando, por exemplo, de você se colocar sempre na condição de que o Todo-Poderoso, está sempre bem. As redes sociais trazem muito isso. Aí eu estou trazendo as redes sociais, o Facebook, o Instagram mais especificamente, né? Mas são comportamentos que já existem, não são recentes. Claro que a pandemia tem provocado uma intensidade maior. Sim. A pandemia é o que eu falei, é a gota d'água. É o fator que precipita, na verdade. Mas a gente precisa, quando a gente fala em prevenção, a gente tem que pensar no movimento, nas situações anteriores a esse processo. Por isso que o cuidado em saúde mental, ele é fundamental. Uma escuta acolhedora pode mudar tudo. Então você... É engraçado, porque hoje você pergunta, né, pro outro, como é que você tá? Você tá bem? E se alguém fala,
Não, eu não tô muito Você não bem. quer ouvir, não é? A gente não consegue suportar a dor do outro, então a primeira coisa que a gente faz é procurar ouvir a igreja, procure Deus, então a gente nem escuta, a gente já dá pra pessoa sugestão. Então, eu acho que é importante a gente pensar A gente só quer nisso. ouvir sempre, tô bem, né? Tô alegre, tô com um sorriso no rosto, enfim, com os olhos brilhando. A gente nunca quer ouvir o oposto, infelizmente. A gente tem que falar daquela música baiana, né? A gente sempre faz assim, então não me conte seus problemas. Então vamos mudar, né, esse movimento, mesmo que a pessoa diga, eu estou bem, pergunta, você está bem mesmo? Eu acho que ter essa postura de realmente se preocupar com o outro. O que é estar bem? É muito relativo. É relativo, né? Por isso que a gente precisa procurar, você está bem mesmo? Para que dê esse espaço para que o outro fale, o que é que ele está sentindo. Tá bom. Noélio Bonfim acompanhando, Alberto Nunes também, Edson Santiago também ligadinho, Nilzete Neves também ligada, Cíntia Santi ligada.